Bom, eu estou aqui com a Karina Gonçalves, fazendo mais uma entrevista da série de entrevistas que eu tenho feito. Bem-vinda, Karina. Oi, Binho, tudo bom? Que prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então, esse vídeo, essa entrevista, ela está disponível no YouTube junto com todas as outras da série, essa é a 11ª, e vai estar disponível em áudio como podcast no Spotify, SoundCloud, iTunes e outras plataformas de podcast. Karina, eu sempre começo pedindo para as pessoas se apresentarem. Eu não gosto de definir de antemão o que cada um faz, então eu prefiro que a pessoa se apresente na sua atuação artística, profissional, cultural. E aí eu queria pedir para você se apresentar para quem tá vendo essa entrevista. Beleza. Eu sou poeta, escritora, né? Eu sou mestranda em estudos literários na Letras, na UFMG, onde eu estudo a obra da Marília Garcia. Eu dou aula de escrita criativa e eu sou também redatora publicitária de freelance, né? Eu sou formada em comunicação, na verdade. É isso. Karina, já até aproveitando da sua resposta, que você já começou a contar um pouquinho, mas eu queria saber assim, como é que você começou a escrever essa escrita que é mais autoral, que algumas pessoas chamam de escrita criativa, próximo da literatura, né, da poesia. Como é que você foi começando na escrita, assim? É, assim, é um processo longo, né, e lento, porque antes de pensar em ser escritora, eu tinha blog, né, e nesses blogs eu escrevia textos que eu não sabia gênero, não sabia o que é que eu estava escrevendo, né, eu só tinha vontade de escrever, eu escrevia coisas que aconteciam comigo, coisas que eu via acontecendo com outros, e histórias, né? E colocava nesses blogs. Eu tinha um blog que se chamava também Seu Vicente, que era um blog que era meu e da minha irmã, que a gente escrevia coisas sobre meu pai, porque meu pai é uma pessoa engraçada, sem saber que é engraçado, né? Então ele fazia muitas coisas. Ele é meio ingênuo, sabe? Ele não sabe que é tão engraçado assim. Então a gente escrevia, anotava nesse blog. Então, eu acho que começou aí com esses blogs, assim, né, essa vontade de escrever, mas o negócio foi ficando um pouco mais sério quando eu conheci a Laura, né? Eu fiz primeiro um curso de verão de contos com a Laura, que um amigo meu que me indicou, o Gabo, e aí eu fui gostando, eu falei, olha, interessante, tô gostando. E fiquei muito tempo com a Laura no ateliê de escrita, acho que eu fiquei lá 4 anos, desde o início. E aí eu fui descobrindo a minha escrita, né? O que é que eu gostava de escrever mesmo, o que é que eu queria escrever. Mas eu acho que, né, o negócio ficou mais sério depois da Laura, depois do Estratégias Narrativas. Só aproveitando que uma dúvida minha, que já você falou nesse assunto, escreve-se muito em blog ainda? Porque às vezes eu tenho a sensação que com as redes sociais o blog diminuiu um pouco, porque tinha uma época era muito comum ter blog de literatura, né? Muita gente escrevia em blog. Como é que você vê hoje? Você acha que ainda tá muito presente o blog como uma forma de escrever e publicar as escritas? Olha, eu não tenho visto muito não, sabe? Esses blogs são bem antigos, esses na verdade. Mas outro dia até vi uma menina que mandou um blog, ela é escritora também. Eu falei, olha, gente, que legal, o pessoal ainda tá rolando blog. Até, mas assim, tem escritores que mantêm blog. A Paloma Vidal, por exemplo, ela tem um blog e ela escreve sempre. Mas não é mais aquela coisa. Eu acho que os textos estão muito no Instagram, estão em outras plataformas mesmo. Mas é uma pena, né? Blog era uma coisa muito legal, assim, né? Porque além de você escrever, tinha uma comunidade ali. Você trocava, você comentava. Foi uma coisa que poderia voltar. É engraçado porque aí você vai vendo assim, você está ficando mais velho, né?
Eu sou meio É, saudosista de site, de URL, assim, de ir lá, digitar o endereço no site e ficar navegando. Eu fazia muito isso e hoje a gente não faz mais, né? Assim, você vai no site para ver alguma coisa específica e acabou. E antes tinha é, essa coisa assim de e meio que eles falavam surfar na internet, né? Você ia navegando de um site até o outro descobrindo coisas interessantes, né? Todo blog tinha seção de é. links, isso foi acabando, né? Foi sumindo um pouco. Só puxando o gancho, né? A Laura que você citou é a Laura Cohen, né? Laura, Laura Cohen. e ela É, e ela tem esse espaço de estratégias narrativas e lá tem um blog muito legal, né? Que ela dá dicas de literatura, fala de coisas que ela leu, né? sim. É um blog que está aí. Assim, os blogs não sumiram tanto. Eu acho que o ato de blogar, sabe, aquela coisa que foi sumido, mas eles estão aí ainda, né? Alguns. É só diminuiu como febre, assim, né? Como volume, né? É, é, Bom, só puxando o gancho aqui, estou com os seus dois livros aqui, que eu conheço, pelo menos, que acho que são. Você falou do seu Vicente, que é o seu pai, né? O é, seu Vicente não existe isso mesmo. e o Nada Acontece. Uhum, O Nada Acontece é um livro de poemas, não é isso? isso. E o seu Vicente, você entende como? É um livro mais de conto, de crônica? Que lugar que você vê ele mais? O Seu Vicente, eu acho que são uns microcontos, né? São ou mini contos. E é também um livro, digamos que é um pouco um livro de memórias, né? Contos a partir de memórias, né? Dessas, como eu disse antes, nas coisas que meu pai fazia e que a gente anotava. Mas eu acho, assim, que ele, como gênero, seria mais como um conto, né? Um mini conto. E Hum. como é que foi o processo, coisas de começar a publicar? Sair assim da coisa do blog, das escritas que eram meio anotação e tudo, e falar, olha, vou ter um livro, vai publicar, vai virar livro. O primeiro foi o Seu Vicente Não Existe, não é isso? O primeiro foi esse aqui, Sim, né? é. Como é que foi o passo de fazer um livro, assim? Qual a importância? Como é que foi a Uhum. experiência de fazer o primeiro livro? Ô, Binho, o Seu Vicente, eu fui empurrada, sabe? A publicação dele deu via empurrão, porque era um blog que eu tinha escrito há muito tempo com a minha irmã, e eu já estava escrevendo muitas outras coisas, né, nesse momento, sabe? Era totalmente diferente do que eu estava fazendo. E só que a Laura Cohen enxergou uma oportunidade legal e assim, teve muito apoio das pessoas, dos meus colegas de estratégias, falou, gente, por que você não publica? É tão legal, é tão engraçado, seu pai é um personagem. E aí eu fiquei pensando na relação afetiva mesmo com meu pai, sabe, de uma homenagem. Aí eu e minha irmã quisemos fazer isso. A gente sabia que era um produto literário, mas, né, tem um aspecto muito emotivo aí, né? Que é apesar, né, dele, né, quem não conhece ele, parece que é um personagem fictício como qualquer personagem, mas ele é o nosso pai, né? Então, mas eu fiquei muito relutante de publicar, porque eu falei assim, gente, quando eu comecei a escrever isso, eu nem sabia que era uma escrita literária, sabe? Isso era uma coisa, uma brincadeira. Então, eu sofri muito, assim, na época eu fazia terapia, eu falava para a psicóloga, não, eu não posso publicar isso, porque isso é muito pessoal da gente, isso é uma coisa de casa. Mas no final eu achei que foi legal, foi bom ter feito esse livro, para também saber o processo de fazer um livro, né? Que eu fiz na Impressão de Minas com o Ali e com a Elsa. E eles são ótimos, são maravilhosos, maravilhosos de trabalhar. Eles sempre dão muita dica, muito apoio. É, assim, é uma relação de amizades mesmo para fazer o livro. E é bom, né? Eu acho que foi importante para conhecer mesmo todos esses processos. A capa foi uma amiga minha que fez. Então foi tudo isso mesmo, a roda gigante. Então
foi bom saber como é que faz, né, o livro do início ao fim, né, de todas as etapas. O livro seguinte que você fez, assim, seu, né, que é o Nada Acontece, é um livro de poesia, né? São poemas. É. E para você, o que que muda, assim, de escrever esse formato que é mais ou menos mini conto e ir para a linguagem da poesia, assim, ir para a poesia? Foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Você fez uma escolha assim pensada, falar, vou escrever poemas agora, ou foi um processo meio que natural? Não foi natural, foi muito, pensando hoje, eu acho que é até natural, mas na época, se eu voltar, eu lembro que eu queria escrever conto, e eu cheguei a escrever vários contos, né? Eu tenho alguns, mas não publicados, tirando o Seu Vicente, né? E, eu via que eu tinha muita dificuldade com conflito, porque o conto ele tem que ter um conflito, né? E eu ficava puta, eu falei, eu não quero pôr conflito nesse conto. E eu tenho já dificuldade com conflitos, naturalmente, sabe? E isso refletia na literatura. Eu não queria, eu queria uma história sem conflito. Eu lembro até da Elaine, a Elaine Moraes, lá do Ateliê, ela me deu uma aula uma vez sobre conto, e eu mandei um texto para ela. Ela falou assim: olha, mas isso aqui não é um conto porque ele não tem conflito, precisa ter. Então, mas eu queria contar histórias mesmo assim, sabe? Então eu fui ver, a Laura foi me apresentando mais de poesia, porque eu não era uma grande leitora de poesia. Ela foi me mostrando os autores contemporâneos. Aí eu vi a Verônica Stiger, a Paloma Vidal, fazendo uns contos diferentes, né? Tipo, que sem tanta obrigação de ter esses elementos do conto. Aí, que caminhavam mais para a poesia, sabe? Uns elementos mais híbridos. A Lydia Davis, né, que faz esses mini contos totalmente sem conflitos, mas existe um conflito, o conflito existe, né? Na poesia, ele está em todo lugar, mas ele não está explícito. Então, na poesia, eu fui me sentindo mais à vontade de fazer essa escrita que não que eu achei que era mais solta, mais livre, né? Apesar de, né, tanto o romance quanto o conto também tem isso, mas eu não conhecia, né? Eu não sabia, eu não conhecia tantos autores contemporâneos, sabe? Então acho que voltando lá no Estratégias Narrativas, isso foi muito legal de conhecer autores novos, contemporâneos, fazendo coisas diferentes, trabalhando, é, expandindo os gêneros, né? Então, eu acho que foi assim que eu fui para a poesia. E não só foi, como está estudando agora na academia também, né? Está fazendo mestrado, estudando Marília Sim, Garcia, não é isso? sim. Ah, eu me apaixonei pela poesia. E a Marília Garcia é dessas autoras, né? Muito híbrida, né? Que o gênero ali, poesia, não é tão delimitado, né? Ela vai para o ensaio, até para uma narrativa também, né? Eu misturo imagens. Então, isso me interessa muito, essa escrita, né, que extrapola o gênero. Foi editora dessa publicação, Jurema, né? Aham, Que é uma publicação que ela passa um pouco pelo tema do cotidiano, né? Acho que todos os textos que tem aqui têm alguma relação com o cotidiano. Aí eu queria te perguntar duas coisas. Uma, como é que foi estar nesse lugar de editora de uma publicação que é uma coletânea com vários autores, várias autoras, né? São mulheres, várias autoras. uhum. E como é que foi também essa coisa de costurar essa publicação por meio da ideia do cotidiano, do tema do cotidiano, né? Então, essa revista, ela nasceu de uma oficina, né, que você participou, que era sobre cotidiano, e, e aí os textos eram muito bons, né? E aí a gente, foi uma coisa que aconteceu em conjunto com o pessoal, com as meninas, principalmente. E a gente pensou, por que não fazer uma publicação desses textos, né? Porque geralmente a gente faz texto em oficina e aquilo vai para a gaveta, né? A pessoa às vezes não chega a publicar porque não vai fazer um livro. A gente conversou de fazer essa publicação, e aí sim eu fui editando os textos,
Na verdade, eu não fiz muito uma costura, porque o tema já era o cotidiano, então é ele que costurou, né? Ele que permeou todas as histórias. Essa revista, eu fiz só a organização, né, e editei, mas tudo foi feito em conjunto, né? Tanto o processo de gráfica, né, mais uma vez lá na Impressões, escolher capa, tudo isso. Foi muito legal fazer o trabalho com as meninas, né? Elas são super legais, super talentosas. E eu, assim, falando dessa oficina e dessa publicação que parte da ideia do cotidiano, né? E como é que você vê a ideia do cotidiano na literatura e até na sua própria produção? É um tema que você vê como muito recorrente, muito presente, tanto na literatura em geral, que você pesquisa, que você lê, quanto na sua própria escrita. Como é que você vê esse lugar do cotidiano? Eu acho que na literatura, o cotidiano, é claro que em alguns textos o cotidiano não vai estar muito marcado, mas na maioria dos textos o cotidiano está presente, né? Se eu for pensar em romances, né? Tem alguma relação com uma pessoa, tudo acontece no cotidiano, assim. É difícil uma coisa sair do cotidiano. Talvez na poesia, né? Exista poesias que o cotidiano não esteja presente, né? Uma poesia que é mais, mais erudita, que fala de temas mais filosóficos, mas o cotidiano é difícil você sair dele, até pensar em romances históricos, né? Como que você não fala do cotidiano? Eu acho que ele está em todo lugar. Mas eu acho que ele não era tão visto como ele é visto hoje. Hoje a gente consegue ver o cotidiano como algo importante. Parecia que antes o cotidiano era um pano de fundo. Só que hoje a gente vê que o cotidiano ele não é só pano de fundo, ele é um protagonista mesmo. E coisas importantes acontecem no cotidiano, né? Às vezes eu fico meio chateada quando eu vejo as pessoas falando mal do cotidiano, porque o cotidiano é muito rico. Mas, andando assim, quando você anda pela rua, né, e você vê uma cena ali cotidiana, o que aquilo desperta em você, né? Como que você trabalha isso depois? Eu acho que o banal também, assim, eu acho que o cotidiano ele é interessante, assim, o mais importante é a nossa visão para o cotidiano. Como que a gente vê o cotidiano, sabe? O que que um objeto pode dizer para a gente? O que que uma cena de rua? O que que uma viagem de ônibus ali de um lugar para o outro? Então, dentro de casa, né? Agora você tem cachorro também, né? Você não repara tanto que cachorro dá uma vontade de escrever? E é um bichinho ali, ó. Você vê ele pula ali, ele faz uma coisa. Então, assim, eu acho que tudo do cotidiano chama muita atenção, sabe? Basta você olhar, sabe? Se você quiser ignorar o cotidiano, tudo bem, mas tem muito material ali, eu acho. Para você, qual que é o papel da cidade na literatura? Ela é um fundo, um background, um ambiente, ou é um papel um pouco mais presente também como cotidiano? Eu acho que a cidade são várias coisas. Eu acho que a cidade pode ser um fundo, mas ela pode ser personagem, como você fez, né, naquele conto, eu até reli ele hoje. E eu acho que existem cidades e cidades, assim, eu acho que quando você vai numa cidade que você nunca esteve nela, essa cidade, ela te traz uma coisa nova, assim. Eu acho que até uma experiência estética de estar naquele lugar com aquela arquitetura totalmente diferente, com aquelas pessoas passando de uma forma que você nunca viu, e isso mexe com a gente de certa forma, né? Com essa, esse olhar, esse ouvido, essa escuta da pessoa que escreve. Eu tenho vários poemas que foram escritos em função da cidade, né? Eu tenho, no Nada Acontece, eu tenho poemas quando eu fui passar as férias numa praia, já fazia um tempão que eu não ia para a praia, e aí eu tive
milhares de ideias. Eu falei assim, e eu tive essas ideias por estar naquela cidade. Então, e elas ficam claras no livro, assim, sobre que eu estou falando da cidade. Então, eu não acho que a cidade seja. Ela pode ser só um pano de fundo. Tem escolhas e escolhas. Tem gente que a cidade não é tão importante, mas tem autores, para alguns autores, ela é muito, como é o seu caso. Eu lembrei, engraçado, eu lembrei da Paloma Vidal, que ela tem um livro que chama Dupla Exposição, e parece que tem vários contos, alguns contos, cada conto numa cidade, tem um conto que é no México, tem um conto que é acho que em Los Angeles, e eu acho que a cidade é importante ser aquela cidade e não outra, sabe? Igual tem a Letícia Jourdan, né, que é a nossa amiga. Ela também escreve muito sobre cidades, assim. Você vê que se não existisse cidade, não existia o livro, assim. Se não existisse a importância da cidade, sabe? A própria Flávia Perey, né, também, ela vai lançar um livro sobre Buenos Aires, né? Então, olha o protagonismo dessa cidade ali, né? E não só como a cidade, como Belo Horizonte, Buenos Aires, não, mas a própria cidade, né? O que ela faz, o que ela proporciona nessa comunidade, né? Ver pessoas, por que a pessoa passa por ali, por esse caminho, os acasos, tudo isso acontece também por uma dinâmica da cidade, né? Que, né? Talvez não aconteceria na natureza. Assim, acontecem ótimas coisas na natureza, tá, gente? Nada contra. Mas a cidade, ela proporciona muito encontro, muitos encontros. Então, é, sei, acho que é por aí. Eu te conheci lá no Estratégias Narrativas, né, nesse espaço que tem cursos e que tem principalmente trocas entre pessoas que gostam de escrever e gostam de literatura, né? E eu fiquei pensando muito nesse lugar da coletividade na escrita e da coletividade nesse entorno da literatura. Porque muitas vezes a gente pensa na escrita como uma coisa muito solitária, mas quando eu comecei a me interessar por escrever, eu fui vendo tanto que tem de rede, de pessoas que estão se encontrando, né? Para você, qual que é o papel dessas coletividades, desses encontros, dessas trocas, para o seu processo de escrever e para o seu processo de se relacionar com a literatura? Olha, eu aprendi lá que, com a Laura, né, que escrita é uma coisa que pode ser coletiva também, né? Isso, repetindo o que você está falando. E eu acho isso muito importante. Hoje em dia eu não consigo escrever sem fazer parte de uma coisa coletiva, sabe? De troca. Eu tenho pessoas que eu confio muito para quem eu mostro meus textos quando eu estou escrevendo. E essas pessoas também dão palpite, falam, olha, isso não tá legal, por que você não tenta assim? Então, eu vejo como que isso faz bem para o texto e faz bem para a gente, assim, como que a gente cresce como escritora, sabe? E as oficinas também que tem lá, sabe? Trazendo gente diferente, trazendo novas ideias, né? Novas referências. Eu acho legal ter essa comunidade literária, tanto para conhecer, né, outros autores e trocar, quanto para ir modificando a nossa escrita, sabe? E aprendendo. Essa coisa da escrita muito solitária, eu acho que tem pessoas que funcionam muito bem assim, mas eu acho que não é o meu caso. Eu fico pensando se é um pouco por uma insegurança, mas eu acho que essa insegurança, acho que todo mundo que escreve tem, por mostrar algo que é tão íntimo ali né, e eu acho que se você escreve é para alguém ler, né? Se for escrever só para si, então eu não sei se isso configura literatura, uma coisa que você escreve só para si. Eu acho que a literatura é algo que você também escreve e mostra para os outros, né? Que alguém lê. Então,
eu acho muito importante ter esses espaços, né? E eu gosto muito de participar. Assim, eu agradeço muito as pessoas que me leem, elas sabem quem elas são. São muitas, senão eu ia passar a entrevista toda aqui citando nomes. Mas é bom. E independente disso, eu acho que a gente também, essa coisa da rede, né? A gente monta nossas redes mesmo. E eu tenho um grupo com umas amigas, que são escritoras também, que a gente se propõe exercícios literários e a gente se encontra e cada uma lê e mostra uma para outra e comenta. E é super legal, né, ter isso. E fora isso, tem a Elisa Caetano, né, que está fazendo essa pista na. Você já participou agora na quarentena? Muito legal. Quarentena não, eu fiz uma vez presencial, tem mais tempo. Tá. Então, tá tendo, né, agora na quarentena também, que é isso, né? A gente lê um para o outro e cada um comenta. Eu acho bom, assim, muito bom. E além de tudo, é muito prazeroso, né? Eu ia perguntar isso, se durante o isolamento você está conseguindo manter esse contato com as suas redes aí da escrita e tudo, mas está rolando, né? Então, Com as redes, sim. Muita coisa que eu não estou conseguindo fazer. Mas a gente está se encontrando, assim, né? Via Zoom, via ferramentas virtuais. uma pergunta que eu ia te fazer, porque assim, eu sempre tenho essa coisa de eu gosto muito de escrever, como você sabe, mas eu sempre me acho um pouco impostor, assim, daquele negócio que você falou isso, assim, querer escrever e não mostrar, ou às vezes ficar meio falando, mas por que que eu estou publicando isso? Por que que eu estou fazendo isso? E eu sempre acho que quem trabalha com escrita tem mais confiança na escrita. E aí eu fico meio que pensando nisso, assim, para quem trabalha cotidianamente com a escrita, né, que nem você é redator e tudo, você acha que ajuda um pouco a desbloquear a escrita, essa escrita mais autoral, você ter uma relação de mais confiança, se sentindo melhor com a escrita autoral, ou você acha que são dois universos separados, assim, que para você uma coisa é aquela coisa sob demanda do trabalho e tudo, e aí o outro já é outro universo e você acaba não se sentindo tão à vontade, tão confiante para publicar, para mostrar e tudo. Eu vejo que são duas chaves diferentes. Assim, são coisas separadas, apesar que uma influencia a outra, sabe? Às vezes, escrever literatura me ajudou muito no texto publicitário, e às vezes eu pego coisas do texto publicitário na literatura, como a concisão, né? A comunicação. Meus textos são mais comunicativos, eles não são tão enigmáticos, mas eu acho que a questão da confiança é, tanto no texto publicitário quanto no texto literário, eu sempre fico assim, nossa, será que esse negócio tá bom? Será? Eu nunca fico muito confiante dos textos, não, sabe? Eu sempre dou uma desconfiada deles. E você perguntou uma outra coisa que eu esqueci. Acho que era mais ou menos isso mesmo, assim, É, se é, você... é, Acho que você acabou é, respondendo, porque era isso, se um é, você fica confiante no outro também. é. Mas eu lembrei de uma coisa, né, que essa psicóloga minha falou uma vez, que ela falou assim, eu falei, mas eu tenho tanta vergonha de mostrar meus textos, eu fico tão insegura. Aí ela falou de um autor, que eu não tô lembrada quem que é agora, droga, mas ele falou assim, você é inseguro? Parabéns, você é um escritor. Aí eu falei, então tá tudo certo. É, eu acho que os processos criativos, eles e a insegurança caminham juntos, mas eu acho isso bom, porque eu acho que se um dia a gente estiver totalmente seguro de si, sabe, eu acho que vai perder. Esse medo, ele é bom para criar, sabe, porque é o medo do abismo, sabe, o medo de cair, o medo. Isso ajuda a gente a ir para frente. Né? A segurança demais, né, é bom em outras coisas. Eu acho que na arte, essa insegurança, ela não pode ser muito, assim, ela não pode ser paralisante, né? Eu acho assim, vamos com a insegurança, vamos com medo, vamos andando, vamos em frente, né?
Ninguém pare. Você sabe que eu tenho assim, um negócio que eu chamo de timidez retroativa, né? Assim, na hora de publicar, eu consigo publicar, mas depois eu fico assim, nossa, o que que eu fiz? Eu também. E geralmente eu publico como se eu estivesse jogando uma granada, assim, eu publico tipo assim, tem que sair de perto um pouco, logo depois que eu publico. Mas Aham. eu tenho essas dificuldades, assim, eu realmente acho todo o processo, eu não posso falar que é sofrido, eu tenho muito prazer de escrever e gosto muito, mas eu acho o processo todo me causa muita insegurança e me deixa muito, um pouco tenso, assim, nesse sentido. Mas o publicar eu acho pior. Outra coisa que eu queria te perguntar é como é que você vê o lugar das mulheres na literatura e tanto na literatura já assim mundial e tudo, né, assim, na história da literatura mais recente, quanto nesse lugar da publicação independente, dessas redes que a gente geralmente frequenta e tal. Eu pergunto um pouco porque eu vejo muito a presença muito forte das mulheres, né, assim, nos cursos, nas feiras, nos encontros. O público lá do Estratégias Narrativas e da maioria das minhas oficinas é de mulheres. Eu vejo que tem mais mulheres se interessando pela escrita nesses lugares do que homens. Não que homens não se interessam, mas eu vejo por uma estatística mesmo desses lugares. E eu vejo que meus grupos literários são formados, em sua maioria, né, na maioria por mulheres. Eu acho que eu não entendo. Isso é engraçado, assim, eu acho que não só na literatura, mas nas artes em geral. Eu fiz um curso, que era um curso que não é de literatura, era um curso de cinema, que chamava Cinema Autorreferencial, e o professor era homem, mas todas as alunas eram mulheres. E ele fez essa pergunta, ele falou assim, vocês podem me falar porque todas são mulheres? É, e assim, eu não soube responder também, não sei se era o tema, né, do cine autorreferencial, ou, ou por ser um curso de cinema, não sei, mas eu estou vendo uma procura muito grande das mulheres e maior do que a dos homens. Pelo menos nesses lugares, né? Eu não posso falar, né, de outros lugares. Mas eu acho também que, como eu faço parte desse grupo, né, ali dos estratégias narrativas, e a gente valoriza muito a escrita feita por mulher, então eu acabo lendo mais mulher, e antes eu não lia tanto. Antes de fazer, né, estratégias narrativas, meus autores favoritos eram homens, né? Era Borges, era, sei lá, eram sempre autores. Eu não lembrava, tipo assim, de mulher eu sempre falava a Clarice Lispector, né? Mas hoje eu tenho milhares de autores favoritas, né? Tem a Lúcia Berlim, que eu acabei de ler, a Natália Ginsburg, aqui no Brasil, as poetas, né? Marília Garcia, é, é, agora travei. É, né? A própria Paloma Vidal, a Lydia Davis, né? Nos Estados Unidos, eu me identifico muito com essas autoras, né? Cecília Pavon, a Vislava, né? Wisława. Então, eu não sei. Essa pergunta tá, eu sei, eu tenho muito para falar, mas eu não sei focar, entendeu? E, mas assim, eu vejo que meu grupo eu tenho visto várias escritoras por aqui em Belo Horizonte. Eu conheço muitas. Você também, né? É um grupo grande de autoras. Mas é uma coisa engraçada. Eu não sei explicar esse fenômeno. Não consigo entender. Eu acho que eu te perguntei justamente porque lá nos cursos que eu já fiz e os que lá da estratégia narrativa, nas turmas que eu já dei da literatura, de 80 a 90% eram mulheres, assim, e todas as turmas eram mais ou menos essa proporção. Isso sempre me chamou atenção.
E, de certa forma, foi bom também, porque como as referências que vinham eram muito de escritoras, eu comecei a aprender mais sobre a escrita de mulheres também, né? Então, assim, eu confesso que até um determinado momento eu só conhecia quase escritores homens, principalmente no romance, né? Assim, tem as que todo mundo conhece mais e tal, muita poesia, mas no romance, no conto e tal, eu conhecia mais homens. E de tanto conviver com tantas mulheres nos cursos, eu acabei tendo mais interesse e conhecer mais, assim. Eu até confesso que eu estou lendo, ouvi um podcast outro dia sobre a Lígia Fagundes Telles e peguei para ler As Meninas. E estou chapado. Assim, é um livro sangue nos olhos, né? Eu comecei a ler, falei, nossa senhora. E realmente já está na lista dos livros que eu tenho mais gostado. Não acabei de ler, estou quase acabando, mas estou adorando, assim. Então, acho que é uma coisa legal também descobrindo, né? Assim, esse é um livro antigo, de 1973, mas tem um universo a ser mais entendido aí também, né? É. E você falou da Lígia Fagundes Telles, assim, nem tem nada a ver com essa pergunta, não, mas eu lembrei que quando eu estava no colégio, na aula de literatura, o professor deu um livro dela, que era o Ciranda de Pedra. Eu não sei que série, se foi do primeiro ano, e foi um dos livros que eu li, que eu falei assim, nossa, que eu comecei a ver literatura de uma outra forma. Eu sempre gostei de ler, assim, criança, adolescente, mas esse livro foi assim, foi o primeiro livro que me fisgou para a literatura, sabe? Então, eu não li As Meninas ainda, inclusive eu baixei. Eu quero ler, eu vou ler ele em breve, ainda mais pelo que você falou. Mas esse foi só um adendo mesmo sobre a Lígia. Uma coisa que Ah, eu já reparei nos seus textos que eu já li, nos livros, é porque sempre tem um humor, né? Assim, eu não sei se você reconhece isso, mas eu vejo um humor muito característico, que não é aquele humor rasgado, mas ele está ali presente, meio que assim, marcando presença. Você reconhece o humor como uma das características do seu jeito de escrever, da sua escrita? olha, eu reconheço e eu fico feliz quando alguém reconhece. Porque muitas coisas que eu escrevo, eu acho super engraçado, eu ri, não é que é super engraçado, mas eu acho engraçado, eu rio, eu falo assim, será que alguém vai pegar isso aqui? Será que alguém vai achar engraçado? Eu sempre fico pensando nisso. E tem vezes que eu escrevo coisas que eu acho super engraçado, aí eu leio, aí ninguém ri, aí eu, então tá. Mas o humor está presente. E eu gosto muito de humor na literatura. Eu adoro pegar um livro que me faça rir, sabe? Tanto na literatura, no cinema. Eu gosto muito de rir, né? Então, se você achou engraçado, eu fico super feliz. E é engraçado porque às vezes tem essa mania de achar de que a tristeza é mais inteligente que a alegria, né? E não necessariamente, assim. Conseguir rir, conseguir ter espiritualidade com as coisas, né? Ser uma pessoa espirituosa tem uma característica de inteligência nisso aí também, né? Acho que tem um certo preconceito com a alegria aí, em geral. Tem, tem. Tem que parar com esse preconceito com a alegria. Bom, tá chegando mais ou menos no final, assim, né? Só que eu te queria fazer uma pergunta que é a pergunta menos isenta aí de todas, né? Que você escreveu a orelha do meu livro, né? Do meu último livro, o livro dos Uhum. vivos. Eu adorei Aham. o texto que você Sim. escreveu, assim, eu tenho, né, assim, trouxe aí luz para coisas que eu nem tinha pensado e tudo. E qual foi a sua experiência dessa coisa de escrever orelha? Você já fez outras, assim, orelha, prefácio, pós-fácil? E qual foi a o que você achou de fazer? O seu prefácio foi sua orelha. Foi a segunda orelha que eu escrevi e foi num período de, assim, eu escrevi uma orelha de uma amiga, aí 15 dias depois você me procurou e pedindo a orelha. E aí, e sempre quando alguém me pede alguma coisa relacionada à escrita, eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fico assim, não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta. Ai meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Só que aí, quando eu entro
Aí é muito legal. O seu livro, eu li ele umas 3 vezes, porque a gente tem que ler, né, tem que entrar ali. E cada hora que eu lia, eu ia descobrindo uma coisa, aí eu anotava. E aí é um texto também que você reescreve ele várias vezes, né. Tem aquela ideia que você tem no início, que a primeira leitura do livro é uma, aí a segunda já é outra, é a terceira. E eu adorei escrever sobre o seu livro, que são temas, engraçado, porque o seu livro tem isso, né, que ele é totalmente cotidiano, mas né, no primeiro plano, e no segundo plano ele é um livro muito filosófico, assim, se a gente for analisar ele de outras formas, né, que você está falando de vida e de morte o tempo inteiro, né, que são as coisas mais importantes que existem, né, assim, da nossa vivência, né, que é estar vivo, né, e morrer. Então, aí que eu falo como que a gente não pode ignorar esse cotidiano, porque olha que riqueza que está nesse cotidiano. E às vezes eu prefiro ler uma coisa que está falando de uma coisa que é muito profunda de uma forma simples, do que ler uma coisa extremamente profunda que às vezes eu nem vou entender e que não vai me dizer nada, né? E então, assim, eu gostei muito, assim, que eu acho que você tem essa característica da simplicidade para falar de temas muito relevantes, muito profundos. Isso é muito bom, isso é um talento mesmo, sabe? Eu acho que a simplicidade na escrita é uma coisa que eu almejo e que eu acho que é isso, aquela coisa mais certeira, mas que não está ali exposta, né? Ela tem que ser escavada. E escavar é das coisas mais gostosas que tem ao ler um livro, né? Eu acho. Mas eu vou te falar que eu te confesso que eu procuro escrever simples porque eu falo assim, eu já não sou escritor mesmo, então deixa eu evitar estripulia para não fazer nada errado. E aí eu vou no mais básico, que é o que eu acho que eu não vou tropeçar muito. Mas eu acho que também tem um pouco de gostar do cotidiano, né? Gostar de olhar para as pessoas é a forma com que as pessoas conversam no dia a dia. Então talvez passe um pouco por aí, né? Ah, mas sabe o que que eu acho? Eu acho que, assim, você, né, e outros escritores, assim, mas você é um ser humano cheio de bagagem, cheio de experiência, cheio de vivências. Quando você escreve uma coisa, por mais que você ache que você está controlando o que você escreve, você não está, você está deixando escapar um monte de coisa. Você está escapando essas vivências, essa experiência, as experiências. E aí, numa leitura mais aprofundada, a gente vai pegando as coisas que você deixou escapar. Você só acha que você está enganando alguém. Não, mas eu entendo isso também. Mas é isso, né? E eu acho que a literatura, assim, a leitura, né, é o que escapa é mais interessante, quer dizer, o que escapa ele só está ali porque foi escrito certa coisa, né? Mas quando a gente pega o que escapa, é maravilhoso, assim, né? Eu acho que é a experiência da leitura mesmo, que se completa ali. Você sabe que eu morria de medo de escrever e a Laura Cunha, eu tinha um curso, eu ainda tenho esse curso, que chama Desenho para não desenhistas, que é para ensinar quem não Eu fiz. desenha. Ah, você fez esse curso, que é para ensinar quem não desenha, quem acha que não desenha, que a pessoa de fato desenha, né? E a Laura uma vez me puxou a orelha e falou assim: Ah, você faz o desenho para não desenhista, não tem coragem de escrever. Entendi. E aí acabou que eu fui aos poucos tomando mais coragem também, né? Bom, está chegando mais ou menos no É. final. Eu só queria perguntar mais uma última coisa que eu não perguntei. Uhum. É das suas referências, assim, o que te alimenta para produzir, para escrever, não só da literatura, mas de outras áreas do cinema, da música, das artes visuais, do cotidiano. No que você se inspira para produzir suas escritas, para fazer seu trabalho? Ah, Binho, eu acho que assim, tudo é matéria para escrita. Né, falar do cotidiano, né? Eu sempre fiquei muito atenta aos acasos do cotidiano, né? Os acidentes, as coincidências. Isso me atrai muito. É uma coisa que me instiga a escrever.
E não só isso, mas a observação, assim, às vezes eu ando de ônibus, né, escuto conversas, assim, e aí eu falo, poxa, isso vai ficar muito legal num conto, num poema. Assim, ler qualquer pessoa, assim, com quem você se identifica ali, isso ajuda muito a escrever também, né? Eu tiro muitas ideias de leituras, não só literárias quanto acadêmicas também. Eu acho que o cinema também é uma coisa que, nossa, eu tiro muito, assim, é uma cena que você viu, é uma ideia ali, aí na hora acende aquela luz ali, e fala assim, não, deixa eu anotar, que depois eu desenvolvo. Aí eu vou anotando no meu caderninho. Assim. Música, não, música demais também, sabe? Tanto as letras, quanto o ritmo, quanto como que aquele autor trabalha aquilo, sabe? Tudo, acho que qualquer forma de arte, artes plásticas também. Esse livro aqui, O Nada Acontece, ele tem todas essas referências, assim. Às vezes as referências estão... tem um conto que chama Amor, que são dois velhos, né, que se odeiam num apartamento, e eu tirei essa ideia daquele... Eu esqueci como que chama a obra, mas eu acho que é Joseph Beuys. Então, que ele tem uma performance, não sei, que ele vai para os Estados Unidos e fica num apartamento grande solto com o lobo. E aí eu imaginei esses velhos lá com o lobo. E aí pensei, sabe? Então, eu acho que tem imagens, né? Essas imagens, né, das artes visuais, né, do cinema. Aquilo, de certa forma, fica na nossa cabeça. E essa, por exemplo, do Joseph Beuys, eu tinha visto isso, sei lá, tinha uns 10 anos que eu tinha visto. Aí quando eu estava escrevendo, me veio aquilo, sabe? Eu falei, nossa, é isso. Então, eu acho que tudo que a gente vê, assim, parece que fica marcado em algum lugar, sabe? Parece que a escrita vai soltando aquilo. Ou então é o contrário, assim, você vê e você já quer escrever. Acho que tudo se alimenta ali, né? Eu acho que o nome dessa performance que você falou é Eu Gosto da América, a América Gosta de Mim. E aí ele fica Eu acho que é num ambiente com um lobo, ele um cajado e o lobo o tempo todo nesse ambiente, né? isso, isso, exatamente. Tem um cobertor, não tem uma coisa assim? É essa mesmo. Nós estamos meio que chegando à hora de encerrar, aí tem aquela hora assim que se eu não perguntei alguma coisa e você quiser falar e tal, é um espaço para isso. Eu acho que é bom também. Às vezes tem uma coisa que não coube nenhuma pergunta, nenhuma resposta, você pode completar. E também aproveitar e fazer seu jabá, onde que as pessoas conhecem seus trabalhos, compram seus livros, né? Então, o meu livro, O Nada Acontece, ele tem no site da editora Urutau para comprar. O Seu Vicente também tem no site da Impressões de Minas. Eu não escrevo tão regularmente, mas de vez em quando eu posto alguma coisa no meu Instagram, Karina Saint, porque não tinha Karina Santos, nem Karina Gonçalves. Então, de vez em quando tem alguma coisa lá, mas eu não escrevo as coisas tão regularmente lá, sabe? Não tem essa frequência, mas quando aparece. É isso. Bom, vou aproveitar e falar que esse espaço que a gente comentou, que é o Estratégias Narrativas, e que tem o blog, né, estratégiasnarrativas.org, e que tem um texto da Karina lá sobre poesia. Ô, Karina, muito obrigado. Foi muito bom conversar com você. E aí, lembrando as pessoas que essa entrevista ela está no YouTube. Quem quiser inscrever, me ajuda em vídeo. E como áudio, ela está nas plataformas de podcast, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes e diversas outras plataformas por aí. Karina, muito obrigado. Valeu demais. Eu que agradeço.